Oi, Thaís. Tô olhando aqui pro lado que eu tô mandando nos meus grupos. Oi, Kleberton, que saudade! Estou compartilhando aqui. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. Oi, Rô. Inclusive das suas aulas. Ai, vem estudar então, Kleberton. Venha estudar. Estamos aí com uma capacitação de escuta e acolhimento. Que começa amanhã, por sinal. Encaminhando essa live aqui, encaminhe essa live para os amigos de vocês, os contatos de vocês. Para a gente atrair mais pessoas. Deixa eu enviar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tô querendo achar um tampinho. Trabalhando bastante? Tu diz essa capacitação de escuta e acolhimento? Tu achou interessante? Dona Marisa, oi, Carla. Uns 3 minutinhos para nós começar. Já encaminhe para os contatos de vocês essa live. Eu fiz uma colinha
para poder falar as coisas importantes dessa temática que nós temos hoje. Oi, Ju. Oi, Michele. Ai, vamos lá então. Ó, chegou a Glace também. Eu abri uns minutinhos antes da gente começar. Acho que meu celular tá torto. Oi, Fernanda. Deixa eu ver aqui. Vamos lá então, vamos dar início a essa live. Eu fiz um post hoje bem cedo da manhã falando do Agosto Lilás, que é um mês para a gente debater, conversar, instruir sobre a violência. Oi, Rose, sobre a violência contra a mulher, né? Então, até no post que eu fiz hoje, eu falei para ficarem atentos às redes sociais do Instituto NB, porque vamos trazer aqui lives, conteúdos, muita informação. Já é uma característica nossa, né, de falar sobre relacionamento abusivo, mas agosto a gente intensifica mais. Mas antes de começar o nosso tema, eu vou me apresentar. Eu sou a Neuza Broto, Neuzinha Broto, como eu sou conhecida. Eu sou presidente aqui do Instituto NB, sou terapeuta, trabalho com dependência química, sou especialista em codependência e relacionamentos abusivos, né? Também sou empresária, trabalhamos aí na área da saúde mental. E o Instituto NB trata de saúde mental. Trabalhamos aí dependência química, codependência, relações abusivas, tudo que envolve a saúde mental. Temos programas para a escola, para as empresas, para as instituições de reabilitação. Então, a gente tem aí um nicho bem amplo de trabalho dentro da área da saúde mental. E relacionamento abusivo, obviamente, está muito ligado com a saúde mental. Muito mesmo. Uma coisa que eu não falei, para quem não me conhece, né? Eu sou autora de um livro, deste livro aqui, Diário de uma Codependente, que é onde eu relato a minha trajetória e a da minha família com o meu familiar
que é dependente químico, né, que tem a dependência química, e que eu atuo na área da saúde mental por causa disso, né? Por isso que eu comecei atuando com as famílias, com os codependentes. E como a gente estava falando, né, a violência contra a mulher, ela está inserido em todos os lugares, em todos os meios, com uso de substância, sem uso de substância. O uso de substância agrava bastante isso, mas é algo que acontece a todo momento. Todo o momento. Estamos aqui agora, reunidas neste instante, exatamente nesse instante, alguma mulher está sendo violentada. E isso não é achismo, isso não é para criar like, para gerar impacto, para chamar atenção. Isso é a realidade do nosso país. Por isso tem esse mês específico, por isso anda se falando muito, mas muito, muito, muito sobre violência contra a mulher. E quando a gente fala de violência contra a mulher, primeira coisa que vem na mente é a violência física, é a agressão. Só que existem muitas camadas, né? Existem tipos de violência e que a gente não se dá conta. Às vezes estamos vivendo uma violência e não nos damos conta por falta do conhecimento. E é disso que a gente vai tratar hoje. E antes de eu falar dessas violências, eu quero falar especificamente sobre o nicho da dependência química, né? Anotei aqui, ó, que algumas pesquisas relatam que essas pesquisas realizadas dentro dos CAPs, elas relatam que muitas mães, e nós ligamos violência contra a mulher, violência doméstica, sempre ligamos a um parceiro, ou seja, namorado, marido, né? Mas muitas mães de indivíduos que têm a dependência química, que fazem uso de álcool ou outras drogas, elas relatam agressões verbais, ameaças, violência psicológica, destruição de objetos, violência patrimonial, que é a venda ou furto dos bens da família para usar a sua substância. E também as agressões físicas. Isso são pesquisas realizadas no Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, né, com mães de indivíduos que fazem uso de álcool ou outra substância. Sabemos também que o uso de álcool, né, está muito ligado também à violência contra a mulher. E eu também trouxe para vocês dados muito importantes e que, oi Maria José, e que esses dados são importantes a gente saber e a gente mensurar essa ideia para que a gente faça algo, para que a gente faça um movimento. Vejam bem, estamos em agosto de 2026, ou seja, estamos aí há 8 meses que começou o ano de 2026. E no primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses de 2026, 45.735 denúncias de violência contra a mulher ocorreram no 180. Que é onde a gente deve ligar, né? Que é o disco de denúncia. 45.735 denúncias de violência contra a mulher. E quase 70% aconteceram agressões dentro dos seus lares. Muito forte mesmo. Outro dado que eu trouxe, e aí é do ano passado, para a gente ter uma noção, as violações
registradas no 180, ou seja, os registros de denúncia, porque o que pode se contar são esses registros. Esses números é só para a gente ter uma ideia, porque acontece muito mais, porque as pessoas não falam, né? Então, violações registradas no 180 o ano passado, 49,9% era violência psicológica. Lembra que eu falei? Primeira coisa que quando falamos em violência doméstica e violência contra a mulher, pensamos na agressão física. 15,3%, somente 15,3% foi violência física. Bem dizer, metade das denúncias feitas ano passado era sobre violência psicológica. 5,4% era violência patrimonial. E 3% violência sexual. Isso o ano passado, tá, gente? Vivemos um ano de extremo feminicídio no nosso país. Rio Grande do Sul aí está no topo disso, infelizmente. E nos esquecemos que a violência, ela não começa no tapa, no soco. Ela começa antes, na violência psicológica, na violência emocional. E não damos bola para isso. É aquela coisa de humilhar, de xingar, de menosprezar a mulher, de dizer que tu tá gorda, horrorosa, ninguém vai te querer, tu não te cuida, tu é uma burra, tu não tem capacidade, tu nunca vai enxergar em lugar nenhum, por isso que tu é desse jeito, nenhuma pessoa vai te querer. Isso são violências também, e que não levamos a sério. E essas violências, eu volto a dizer, elas não estão ligadas somente às mulheres e às namoradas. Quantas e quantas mães são violentadas pelos seus filhos? Que não respeitam, que maltratam, que xingam, que menosprezam. E tudo isso faz mal para a saúde mental dessa mulher. É a violência psicológica. E de tanto a mulher ouvir essas coisas, ela termina aceitando isso. Isso termina sendo uma verdade. Então, realmente, eu não vou conseguir fazer nada. Realmente, eu não vou conseguir ser ninguém. Realmente, nenhuma pessoa vai me querer. E nisso, o agressor vai ganhando espaço, seja ele quem for. E quando a gente vê, já está na agressão física. Quando a gente vê, já existe uma violência patrimonial, que é a violência dos bens, do patrimônio. Já está gerenciando a conta, já pegou conta, já vendeu bens, já se colocou como responsável pelos bens e pelo dinheiro daquela pessoa. E fica tudo tão minucioso, muitas das vezes é tão difícil de perceber, porque se eu observo assim, mas é um cuidado, ele entende mais de finanças do que eu não sei lidar com dinheiro, ele está cuidando de mim, porque tem essa violência velada. Oi, Valentina Broto. E aí, quando a gente vê, já acabou o dinheiro, já acabou os bens. E estamos sendo agredidas fisicamente. A agressão física, ela não começa no tapa. Como eu tenho um ditado que eu gosto muito, né? Que é a cereja do bolo. Realmente, a agressão física é a cereja do bolo. Ela já vinha acontecendo há muito, 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 muito tempo. Como a Ju nos disse ali, é tudo muito sutil. Oi, Josileide, muito sutil mesmo.
as violências, a violência contra a mulher, ela vem muito disfarçada de cuidado, de atenção, de amor, um ciúmes velado, e tudo isso a mulher já está sendo violentada. E aí terminamos vendo esses números gigantescos. Até porque a mulher também acha que com ela as coisas não vão acontecer. Fazendo uma ligação com a dependência química, né? Quantos indivíduos que fazem uso de substância acham que vão parar quando quiser e que com eles vai ser diferente? Quando uma mulher está sendo violentada, agredida verbalmente, psicologicamente, ela acha que com ela vai ser diferente. Quantas mulheres se relacionam com homens que já tiveram problemas de agressão em outros relacionamentos e acham que com elas vai ser diferente. E não vai ser diferente. Infelizmente. Não existe aquele ciúme cuidadoso. Não, ciúmes é ciúmes. Numa relação, seja ela qual for, tem que ter confiança. Claro que vivemos num mundo e numa sociedade, num mundo violento, em que dizer, olha, eu vou no mercado, eu vou lá na casa da Joaninha, eu vou sair com a Mariazinha, isso é legal, e dá uma satisfação. Mas a partir do momento que essa mulher é controlada, ela já está vivendo uma violência. E ela nem se dá conta. A famosa mentira, o meu amor vai transformar ele. Exatamente. E não transforma. O mesmo acontece com a dependência química. Quantas mães, quantas esposas e namoradas acham que vão transformar e curar aquele indivíduo e que com elas ou com um filho eles não vão mais usar substância. E não é isso que acontece. Um dado, uma informação também muito importante e que também é uma fala que se ouve, inclusive das mulheres. Ai, mas é porque ele estava estressado do trabalho. Ai, é que o meu filho me agrediu, Neuzinha, porque ele estava em crise de abstinência, porque eu não dei o dinheiro para ele comprar a substância. Ai, a gente está com muito problema. Nada justifica uma violência. Oi, Emanuel. Oi, Fernanda. Nada justifica uma violência, gente. Nada. Porque senão todo mundo ia estar batendo em todo mundo. Literalmente, íamos estar vivendo numa sociedade onde todo mundo ia estar se agredindo a todo instante. Não é tranquilo, achar tranquilo e achar normal que, graças a Deus, ele deu um soco na parede para não fazer nada contra mim. E é porque ele me ama, é porque ele tem cuidado, é porque ele tem zelo comigo. Com certeza, esse soco na parede, uma hora, infelizmente, vai ser na pessoa, se ela não tomar uma medida, se ela não fazer algo contra isso. Aquela fala agressiva, o grito, o menosprezo, as ameaças, porque se tu sair, vou fazer tal coisa, se tu me largar, vai acontecer tal coisa. Precisamos parar. Precisamos denunciar, sem medo. Sem medo. Não podemos romantizar a violência contra a mulher, a violência doméstica. Deixa eu ver se eu trouxe outro dado aqui para vocês. Eu acho que é isso que eu tinha anotado. Eu acho que foi isso que eu tinha anotado. Deixa eu ver aqui que eu fiz uma outra colinha.
Para vocês também. Olha só, quem mais costuma denunciar? 66,3% das denúncias foram feitas pela própria vítima. 16,8% por familiares, vizinhos ou outras pessoas. E 16,9% de forma anônima. Importante a gente saber esse dado, até para nós desmistificarmos a violência e as denúncias. Existia um ditado, eu acho que ainda existe, que em briga de mulher não se mete a colher, se mete sim. Se estamos ouvindo, se estamos vendo uma agressão, uma violência, nós temos que meter a colher sim, nós temos que denunciar. Imaginem, estamos vendo o casal da casa do lado, do apartamento de cima, discutindo, e aí a gente vê barulho, a gente vê que tá tendo agressão, e a gente não faz nada. E daqui a pouco fica um silêncio total. Não se ouve mais nada. Ah, olha aí, ó. Tá vendo? Não dá pra gente denunciar. Agora já estão tudo bem. Passa um tempo, a gente vê barulho de ambulância. Vamos olhar o que era? Neste apartamento. Que estávamos ouvindo e não fazemos nada. Mulher foi agredida e ele terminou matando ela. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Ah, Neuzinha, mas a gente vai denunciar e amanhã ela volta para ele. O problema é dela, daí. Porque tem várias camadas até uma mulher largar esse tipo de relacionamento. Mas nós temos que fazer o nosso papel. Precisamos desmistificar que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. A gente faz denúncia anônima. A Ju nos trouxe aqui, ó. A violência também começa com piadas machistas que humilham as mulheres e as inferiorizam. Eu não aceito esses desrespeitos e sou chamada de feminista. Que sejamos feministas então, né, Ju? Que sejamos feministas então. E outra coisa que também tem a ver com o que a Ju nos trouxe, e que muitas mulheres também falam isso, é justificar alguma violência por causa da roupa da mulher. Ah, mas também olha o decote que ela estava usando. Olha a saia que ela estava usando. Olha o biquíni que ela tá na praia. Como que não vão fazer nada para ela? Isso é uma violência. E que muitas das vezes nós mulheres também estamos assinando embaixo desse tipo de violência. Não é pela roupa, não é pelo decote, não é pelo biquíni, não é pelo maiô. Não é por isso, gente, que vamos validar e aceitar uma violência. O ser humano tem que ser respeitado. Claro que também não devemos inferiorizar e humilhar as outras pessoas, mas isso acontece diariamente com as mulheres. Diariamente. E a gente termina achando normal isso. A gente termina achando que faz parte da vida. Ah, é assim mesmo. Isso aí não dá nada. Esse final de semana, foi nesse final de semana? Não, foi no meio da semana. Teve um casamento de um influenciador muito conhecido que gerou uma polêmica, os votos dele na hora do casamento. O que ele falou para a esposa dele na hora do casamento. Ele é um humorista e ele fez um voto de casamento na linha de humor dele, né? Que é... Já respondo, Paulinha, que ele trabalha muito com humor, mas as falas dele podiam, e acredito eu que não machucou a mulher dele, né? Mas são falas agressivas e falas machistas. Dentre uma das falas, ele disse assim, era só uma trepada. Era só o sexo. E não pense que era só para ti. Então ele teve muitas, dentro do discurso dele,
muitas camadas violentas, violentas e desrespeitosa. E desrespeito é uma violência. A Paula nos pergunta se violência psicológica também no emprego. Em todos os locais podem acontecer a violência psicológica. No trabalho, na escola, com os amigos, nas relações familiares, né? De filho para mãe, de mãe para filho, de pai para filho, de entre irmãos. Em qualquer relação pode acontecer uma violência psicológica. Onde tem ameaça é uma violência. Onde tem a humilhação é uma violência. Um chefe que nos humilha, um chefe que nos faz ameaça velada, é uma violência. Aquele chefe que nos diz assim, ó, nossa, atestado de novo, cuidado, hein? Cuidado. Uma hora pode acontecer o pior. Atestado é atestado. Não pode acontecer o pior se a pessoa está colocando um atestado, por exemplo. Aquele chefe que humilha e que grita e que cobra as metas, e sim, trabalhamos com metas em qualquer lugar, mas que ele humilha e que ele grita e que ele bate na mesa, isso é uma violência. E no trabalho tem muita violência psicológica, muita violência psicológica. Muitas e muitas pessoas trocaram de emprego, de profissão, muitas das vezes, para garantir a sua saúde mental, por causa da sua saúde mental. Lugar de emprego tem muita violência. E tem muita agressão verbal. A gente sempre, como eu falei no início, né? A gente traz muito para o lado de relações, né? De casais. Mas não, é muito amplo. É muito amplo. Muitos e muitos e muitos filhos fazem violência com as suas mães. Muitos filhos. Muitos filhos ainda fazem muita violência patrimonial com as suas mães. Acolhi uma vez, quem é dos meus grupos e meu aluno deve saber, uma mãe de 70 anos, que o filho quebrou o nariz dela. Quebrou o nariz dela. E ela me responde assim, Neuzinha, eu não dei o cartão para ele e ele queria usar droga. Foi só por isso. Não estou julgando essa mãe, obviamente, mas é a falta de informação, os medos envolvidos, né? O conhecimento, que é aquilo que eu sempre digo que o conhecimento liberta, né? Então é essa falta que termina acontecendo e que termina muitas das vezes a gente aceitando as situações. Até mesmo trazendo aí para esse lado novamente da questão da Paula. Quantas pessoas se submetem às violências nos seus empregos para não perder o emprego? É a única renda que eu tenho. E aí vai aguentando essas violências. Quantas mulheres são agredidas e que se mantêm numa relação porque elas não têm como sobreviver. Ai, Neuza, mas ele vai para uma casa de uma amiga, apanha porque quer. Não, gente. Tem muitas camadas. Quem vai querer em casa uma mulher com 3, 4 filhos? Quem vai querer em casa? As pessoas gostam de julgar, inclusive as famílias, os familiares dessas pessoas. Porque muitas das vezes a pessoa vai buscar ajuda para a sua violência e ela não consegue sair desse ciclo e a família, os amigos próximos terminam largando de mão. Ah, porque é uma vergonha, porque tem que ficar assim. E ela vai fazer o quê da vida dela? Muitas delas não têm renda. O que vão fazer das suas vidas? Vejam um exemplo
dois exemplos que eu vou trazer para vocês de pessoas com muito poder aquisitivo financeiro e que, igual, demoraram muito tempo para largar o relacionamento abusivo em que se encontravam. Ana Hickman, que é uma apresentadora, né? O caso dela até hoje está repercutindo aí na internet, ou ontem mesmo, ela ganhou mais uma vez na justiça, né? Do ex-marido dela. E tivemos, alguns anos atrás, uma modelo que nos anos 80, eu acho, ela ficou muito conhecida, que também ela sofreu violência, agressão física do seu marido. Eu não lembro o sobrenome dela, mas é Luísa o nome dela. Ela foi agredida, Luísa Brunet, ela foi agredida fisicamente, o rosto ficou muito machucado, e ela tinha dificuldade de sair de uma relação. E a questão dessas duas não é financeira. São duas mulheres muito bem posicionadas financeiramente. E duas mulheres com muito conhecimento. Para a gente ver quantas camadas está envolvida a violência e a dificuldade de se desligar de uma relação assim. Peraí, deixa eu ver o que perguntaram aqui. Ó, a Ju colocou assim: lembrando que muitos lares são sustentados por mulheres e por isso ela suporta a violência no trabalho. E a Thaís nos pergunta assim, ó: e quando você é casado e fala em separar e o parceiro ameaça em tomar a criança da mãe? Justiça, Thaís. Essa fala, querida, é muito usada para manipular a mulher. Manipular a mulher. Para tirar um filho de uma mãe, primeiro, tem que entrar na justiça, tu tem que ter um excelente advogado e uma excelente prova de que essa mãe não é a pessoa ideal para estar com este filho. Não é porque ela não trabalha, não é porque ela não tem casa. Tem que ter muitas provas para isso. Mas é uma forma de se usar para se manter a mulher em casa. Qual a mãe quer ficar sem os seus filhos? Nenhuma. Nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Não, eu vou ficar. E muitas das vezes, a mulher acha que vai perder os seus filhos porque ela não trabalha. Então, se eu não trabalho, ele entra na justiça, ele ganha a guarda. E não. Violência vicarte, exatamente, Glácia. Quando a gente fala em separar e a gente é ameaçada, a gente tem que fazer uma denúncia. A gente tem que registrar um boletim de ocorrência. Um boletim de ocorrência é muito importante dentro de um processo. É a prova que temos da violência que já vinha acontecendo. Sei que é difícil, sei que dá medo, porque a primeira coisa que se pensa é assim, ó, meu Deus, e ele vai ficar sabendo, e agora, o que ele vai fazer comigo, né? Mas é importante, é uma segurança o boletim de ocorrência. O meu ganhando mais que eu não conseguiu a guarda, dificilmente, gente. Olha, tem que ter muita coisa para tu provar contra a mulher para ela perder a guarda dessa criança. Ela tem que ser extremamente negligente para com seus filhos. Extremamente negligente para com seus filhos. Mas volto a dizer, as manipulações que acontecem. E que, claro, por medo, por falta de conhecimento, por insegurança, termina se aceitando, né? É aceitável essas atitudes dessas mulheres. E por isso, essas mulheres precisam de atenção, de acolhimento, de alguém que ouça, de alguém que instrua. Isso é muito importante, ter uma rede de apoio. No caso, é querer ir embora da cidade que mora com o parceiro e o parceiro alegar que não autoriza levar as crianças.
aí acaba se prendendo na cidade que não tem nenhuma rede de apoio por causa do filho. Aí tu busca, né, a ajuda ou da Defensoria Pública ou de um advogado, né, para fazer a comunicação, né, que está separada ou que está separando e que vai morar noutra cidade. Isso não é impedimento, tá? Isso não é impedimento. E tendo as provas dessas violências, isso fica mais a favor ainda da mulher, né? Por isso é importante fazer boletim de ocorrência, não apagar mensagens nenhuma, tirar print, ter uma pasta bloqueada, escondida com os prints. E ali a Grace botou, ó, buscar o conselho tutelar. Nada impede, e não tem nenhuma lei que vá permitir isso, ou que vai chegar e dizer para a mulher, não, tu tem que ficar, não. Por isso que nenhuma discussão tem que ser apagada, uma mensagem. Às vezes tem uma discussão no WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp, nada tem que ser apagado, nada. E outra coisa importante dentro dessas temáticas, né? Quando a gente registra um boletim, nós somos a primeira pessoa a cumprir essa medida. Então, a gente faz uma denúncia, a gente faz um boletim e muitas das vezes a mulher descumpre, né? Porque ela volta a conversar com a pessoa, aí ele vem no portão, ele conversa, ele pede desculpa e a mulher fica conversando. Não pode. Quando a gente faz um boletim, quando a gente faz uma medida protetiva, a pessoa não pode conversar com a gente e nós também não. Se a pessoa passou perto, temos que avisar a polícia. Só que muitas das vezes as mulheres terminam elas falando com um indivíduo e aí muitas das vezes voltando. Ah, mas eu recebi ele no portão, Neuzinha, não pode. Ah, mas ele queria saber dos filhos. Vai ser por terceiros, não com a gente. Então, quando se faz um boletim, quando se faz uma medida, somos a primeira pessoa a garantir isso, a fazer isso. E volto a dizer, entendemos a dificuldade. Entendemos o quão difícil é. Vou de novo trazer o exemplo da Ana Hickman, né? Que teve muita dificuldade para se desvencilhar. E quando ela conseguiu se separar, ela ouviu horrores e até hoje ele está com processo contra ela, inclusive da guarda do filho. Agora ela ganhou e mais uma dentro desses processos, né? Ele tinha colocado que ela que tinha assinado documentos, né? E ele falsificou a assinatura. Ele pediu uma pensão gigantesca para ela, né? Porque ele era o agenciador, além de marido, ele trabalhava para ela, né? Então a vida dele era gerenciar a vida profissional dela. Ele pediu uma pensão gigantesca. Ele foi para as redes sociais falar que estava passando fome e que tudo era culpa dela. E ele tem muitas mulheres apoiando ele. Inclusive, ele esteve em vários programas de televisão. E em alguns eram mulheres que entrevistavam, apoiando ele e dando voz para ele. E não para a mulher, que tinha todas as provas de toda a violência que ela vivia. E principalmente de todo o roubo que ele fez na vida profissional dela. Falsificação da assinatura dela. E mesmo assim, ele tem muitas seguidoras, mulheres, muitas mulheres apoiando ele. E se eu não me engano, ele ia entrar para as eleições, para candidato de alguma coisa, a favor dos homens que sofrem violência pelas mulheres, porque segundo ele, a Ana Hickman que violenta ele, e não ele que violenta ela, com todas as provas e com tudo que ela já ganhou na justiça. Então, é sim dificultoso. Imagina para aquela mulher que não tem todo esse dinheiro que a Ana Hickman tem,
passar por essa situação. É difícil sim largar, é difícil sim não voltar, porque muitas das vezes consegue separar, mas termina voltando. É difícil sim pegar o telefone e chamar e ligar para o 180. É muito difícil tu fazer o boletim de ocorrência, a medida protetiva, mas é extremamente necessário. Oi, Thality, sejamos quem sejamos. Seja mãe, seja esposa, seja namorada, seja irmã, seja filha, a melhor coisa que a gente faz. E lembre, a violência não é a agressão, é a verbal, a agressão física, né? É quando eu estou sendo agredido verbalmente, é quando eu estou sendo agredido psicologicamente, é quando estão gerenciando o meu dinheiro, é quando estão roubando o que é meu. E aí, no nosso nicho da dependência química, entra muito isso, né? O filho que rouba, que pega os bens, que vende os bens. Isso é violência patrimonial. E tem que ser denunciado, sim. E precisamos medida protetiva para esse filho, sim, infelizmente. Com toda a dor, mas precisamos. Que deve ser a coisa mais horrível de se fazer, mas extremamente necessária. Extremamente necessária. Oi, Noeli. E sempre, né, que se faz esse boletim de ocorrência, que se coloca uma medida protetiva, a mulher tem que cumprir essa medida protetiva. Aconteça o que acontecer. Que se ajoelhe, que peça perdão e que chore e que entre para a igreja, a mulher precisa cumprir essa medida protetiva. A partir do momento que tu quebra essa medida protetiva, que tu tem contato com esse indivíduo, tu quebrou, ela já não vale mais. E muitas das vezes tem casos de violência. Oi, Paulo! Tem casos de violência que a mulher já tinha feito várias medidas, vários boletins de ocorrência. E aí, quando vão verificar, quando vão entender o processo, ela mesma já quebrou isso. Esses tempos eu acolhi uma esposa que ela tinha medida protetiva contra o marido dela. Mas ela estava com ele. E ela tinha... Oi, Carol! Mas ela tinha uma medida protetiva, só que ela resolveu voltar para ele. Na cabeça dela, a medida protetiva ainda estava valendo. E de que adianta fazer a medida protetiva, então? E por mais difícil que seja de sair desta relação, o indivíduo sabe que ele consegue o que ele quer. Então, ele sabe que ele vai voltar para casa, ele sabe que a mulher não vai largar, ele sabe que se ele bater hoje, amanhã ou depois está tudo bem. Eu vou trazer outros conteúdos sobre isso, e dentre um deles é sobre o processo que se vive depois de um momento de agressão, né? Que existe todo um processo, né? Que a gente fala que é a lua de mel depois de uma agressão, que é onde a mulher acredita que vai ficar tudo bem, né? Mas isso aí vai ser um outro conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês também em live, que é bem importante. Mas eu acho que o que precisa ficar muito gravado hoje, nesse nosso primeiro encontro sobre violência doméstica, é que a violência não é quando a mulher apanha. Ela pode estar acontecendo neste momento dentro do teu lar. Tu pode estar aqui assistindo essa live e o teu companheiro ou teu filho está gritando e te xingando lá no outro cômodo, porque tu tá na internet, porque tu não tá fazendo comida, porque a casa tá bagunçada, porque eu tô com fome.
Isso também é uma violência. Quero relembrar aqui os números que eu trouxe no início, porque chegou bastante gente depois. Primeiro trimestre de 2026, 45.735 denúncias de violência contra a mulher no Disque 180. 70% das agressões acontecem dentro de casa. Em se tratando de dependência química, muitas mães relatam agressões verbais, ameaças, violência psicológica, destruição de objeto, violência patrimonial, que são os furtos, né? E as agressões físicas. E em 2025, nas violações relatadas no Disque 180, 49,9% de registros foram de violência psicológica. Neste momento, agora, neste momento, mais uma mulher está sendo agredida, violentada e pode estar sendo morta. Esses tempos também saiu no noticiário uma moça que foi morta pelo seu namorado, um ex-companheiro, né? Ao qual ela achava que ia conseguir acalmar ele. Ele estava na casa dela e a amiga dela estava em videochamada ou em live, em videochamada, tentando acalmar ele. E ele terminou matando a menina, né? Não busquem fazer isso se vocês estão passando por isso. Se está acontecendo algum surto, alguma violência dentro de casa, alguma ameaça, ou saiam de casa e vão para um lugar seguro, ou realmente chamem a polícia. Não dá para tentar acalmar uma pessoa violenta, porque pode acontecer o pior. Outro caso também, oi Rihanna, que eu também vi na internet alguns meses atrás, a mesma situação. O casal estava separado, ele foi até a casa, ele conversou com a esposa, ele começou a discutir, o pai dela foi tentar acalmar os ânimos e ele terminou matando a mulher. Sempre que tem um surto dentro de um lar, e aqui a maioria das pessoas que estão aqui eu sei que tem aí a dependência química no seu lar, a gente não pode tentar resolver sozinho. A gente precisa de ajuda, de profissionais para isso. Então, por mais que nos doa, chamar a polícia é a melhor atitude que a mulher faz para a sua segurança, para a segurança da sua vida e também para aquele indivíduo. Não conseguimos resolver as coisas. Nós temos a mania, nós mulheres, de achar que a gente resolve, e não, a gente não resolve. A gente não resolve. Violência é violência. E se alguma de vocês que estão aqui agora, ou que vão assistir essa live depois, estão passando por isso, busquem ajuda. Busquem ajuda. Aqui no Instituto NB, nós temos acolhimento, a gente acolhe essas mulheres, a gente orienta essas mulheres. Busque ajuda. Busque conhecimento, a informação salva. E hoje nós temos muita informação, muito conhecimento. Coisa boa que nós temos muitas redes sociais sérias, trazendo aí muito conteúdo informativo de como buscar ajuda. Vou passar de novo os dados. Primeiro trimestre de 2026, 45.735 denúncias de violência contra a mulher foram registradas no 180. E quase 70% das agressões acontecem dentro dos lares, dentro da própria casa. Eu tenho outros dados aqui, deixa eu ver.
Oh, tarará, tarará, tarará. Em 2025, entre, né, 2025, 425 denúncias foram feitas por dia no 180. Entre janeiro e junho de 2026, 741 feminicídios registrados no Brasil. E tem um dado, né, que é o Atlas da Violência, e ele nos traz que 80% das agressões contra as mulheres foram registradas no sistema de saúde. E esses 80% aconteceram dentro da residência do indivíduo. Imagina. Por isso a violência doméstica. 80% registrado no sistema de saúde. E como eu falei lá no início, esses dados, eles são só um pedaço, uma camada. Porque quantas mulheres não denunciam? Quantas mulheres são agredidas e vão no hospital e digam, eu caí e machuquei o braço, eu caí, quebrei o braço. Então isso aqui é só uma camada. Os números reais, infelizmente, a gente não tem como saber. Mas com certeza, gente, é muito, 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 muito mais. Em pleno 2026, é lamentável ter que explicar que devemos ser respeitadas. Exatamente. Exatamente. E eu tenho aqui também, gente, o perfil. Cadê o perfil? Eu tinha feito aqui uma colinha. Perfil do agressor. Companheiro, ex-companheiro e pessoa com vínculo íntimo ou familiar. Por isso que se enquadra aqui os filhos, os pais, os irmãos, os netos. Violência psicológica, violência física, violência patrimonial, violência sexual. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, pessoal? Como eu falei, agora esse mês a gente vai focar bastante nessa temática aqui, com artigos aqui no feed, com vídeos. Vou tentar trazer mais lives. Minha agenda é meio apertada, mas eu vou tentar trazer mais live para vocês, né? Estamos à disposição de vocês. Entre em contato, né? No nosso Insta, que tem o acesso do nosso WhatsApp. Nós temos acolhimento aqui. Acolhimento com valor. Eu esqueci da moral, exatamente. Acolhimento com valor social, né? Mas não fiquem sozinhas. Não se isolem. É difícil, mas é possível. E é muito necessário a rede de apoio. Liguem para o Disque 180. É muito importante mesmo. Muito, muito, muito importante e muito sério. E lembrem, para quem tem um indivíduo com dependência química, não justifica a agressão ele ser um usuário de substância. Não justifica a gente ser agredido para esse indivíduo não usar substância. Ele vai usar droga de uma forma ou de outra. Não é aceitando uma agressão que eles vão parar de usar substância e vão entrar em recuperação. Muito pelo contrário. Não é porque ele está com vontade de usar droga que a gente vai aceitar uma agressão. Muito pelo contrário. Vou deixar salvo essa live. Divulguem, compartilhem essa live aqui. Tem um post de hoje bem cedinho. Compartilhem com as pessoas também que vocês conhecem.
para que mais pessoas venham aqui para a rede social para buscar esses conhecimentos que a gente vai estar trazendo esse mês aqui. Um dado importante também, antes de finalizar, e que eu até fiz um vídeo, eu acho que vai sair amanhã, que também envolve a violência, falando que muitas mulheres terminam empreendendo, tendo uma renda extra para conseguir se desvencilhar desse tipo de relação. Então, se você está passando por um momento de relação abusiva e que não consegue se desvencilhar por causa do financeiro, busque uma renda extra. Fazer um bolo, vender joia, fazer limpeza, tem várias coisas, fazer unha, várias coisas que a gente pode ter de renda extra. Se eu não me engano, é amanhã que eu vou falar sobre isso. E inclusive, também tem um projeto novo aqui dentro do Instituto NB, que para mulheres gaúchas que trabalham aí com alguma renda extra, né? Ou que precisam de um acolhimento. Não é sobre dependência química, né? É sobre empreendedorismo e empoderamento feminino para mulheres, né? Gaúchas que passam por alguma adversidade, alguma violência no seu lar e que tenham aí um negócio, uma renda extra ou um negócio mesmo já constituído, né? Mas que precisam de uma rede de apoio. Eu tenho aí este grupo, é um grupo no WhatsApp gratuito, por enquanto só para as mulheres gaúchas, uma forma da gente acolher essas mulheres aí e orientar como vender meia, calcinha, vender produto de beleza, como se posicionar dentro do mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, ter o seu próprio negócio formal ou informal, mas que consiga ter uma renda para ela. É uma coisa bem legal aí, que inicialmente vou começar com o público daqui, mas tenho certeza que isso vai se expandir, né? E divulguem, gente, divulguem o acolhimento aqui do Instituto NB, né? A gente tem aí os profissionais que fazem esse tipo de trabalho. Eu sou uma profissional que faço os acolhimentos. Temos horários de manhã, de tarde e de noite para esses acolhimentos, né? Que é muito importante mesmo. Temos indicações de profissionais aqui, psicólogas, especialistas também no atendimento à mulher. E fora a rede pública que a gente tem, que também vai ser uma outra temática, né? Uma outra live que vamos trazer sobre isso. Assistindo de Londrina, Paraná. Muito bem, Vieira, seja bem-vindo. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram falar sobre a nossa temática de violência doméstica? Vou colocando o WhatsApp do Instituto NB aqui por enquanto. Antônio Horácio, fiz o curso com vocês. Deixo aqui um abraço a todos. Eu me lembro de você, querido. Que bom que está aqui hoje. Está aí o nosso WhatsApp, gente, para vocês divulgarem, para quem precisar. É só chamar ali, fala diretamente comigo. Busquem ajuda. Não aceite nenhum tipo de violência. Não aceite nenhum tipo de violência. Isso é muito sério, isso é muito grave. A gente não brinca com isso. E também que possamos entender o lado daquela pessoa que está sofrendo alguma violência e não consegue se desvencilhar. Muitas das vezes ela quer e não consegue. A gente que não sabe. A denúncia pode ser anônima. Pode ser anônima. Na hora que tu entra em contato, eles já perguntam, né, se você vai querer se identificar ou não. Eles direcionam para os locais próximos, né, se precisa fazer alguma coisa presencial,
já é direcionado pelo local próximo da onde essa mulher reside já. Então, é um trabalho magnífico que é feito com muita segurança mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui se eu falei tudo que eu queria. Era isso. Deixa eu lembrar vocês que aqui no Instituto NB nós vamos começar amanhã uma capacitação de escuta e acolhimento. Quem tiver interesse de participar, é uma capacitação ao vivo, online, certificação de 30 horas. Né? Quem tiver interesse, entre em contato, que a gente passa as informações, conteúdo, faça a matrícula, pagamento no Pix, pagamento no cartão de crédito. Então, vamos trazer aí acolhimento e escuta em diversos momentos, né? Inclusive, temos aí dependente químico matriculado, temos famílias matriculadas, temos mãe matriculada, acho que tem esposa também matriculada. Então, todos nós, né, estamos sempre acolhendo e escutando alguém. E qual a melhor forma da gente fazer isso? Isso que a gente vai ver nessa capacitação. Quem tiver interesse, entre em contato. Eu abri a nossa agenda de setembro já, com curso monitor e curso de terapeuta. Então, agenda aberta. Nossos projetos de saúde mental nas escolas, também com agenda aberta. E nosso projeto de saúde mental nas empresas, através da NR1, também estamos com agenda aberta. Entre em contato com a gente, para vocês saberem mais. A minha professora maravilhosa, muito obrigada, Ju. Ju faz um trabalho impecável com mulheres também, viu, gente? Quem não segue ela pode seguir, viu? Uma profissional também muito dedicada, que faz um trabalho aí muito cuidadoso com mulheres. Logo em seguida, aí no decorrer dessa semana ou da outra, eu já vou colocar a data da próxima live. Nós vamos ter outra live com essa mesma temática, com outro foco, né? Mas dentro dessa violência doméstica. Então, fiquem atentos aqui às redes sociais, aos vídeos que a gente vai postar, aos conteúdos, os artigos que a gente está criando aí dentro desse Agosto Lilás. E lembre, denuncie em busca de ajuda. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Tenham uma boa noite. E até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.